Dezembro de 2002. Draco ergueu uma sobrancelha ao encontrar os olhos de Hermione. Você roubou minha classificação na classe. E isso foi difícil de aceitar. Fui educado em casa, preparei minha vida inteira para Hogwarts. Meu pai tinha grandes expectativas para mim. Primeiro da classe, prefeito, capitão de quadribol, monitor-chefe, estágio no Ministério da Magia e, eventualmente, membro da Suprema Corte e depois ministro da Magia. A carreira ministerial que ele perdeu devido à sua participação na Primeira Guerra Bruxa, eu deveria realizar tudo o que ele não pôde. Mas então, no primeiro ano de escola, você, uma garota sangue ruim, superou minhas notas em todas as aulas. Ele cruzou os braços, olhando para ela com uma mistura de frustração e admiração. Eu tenho que admitir, no segundo ano, quando a Câmara Secreta foi aberta, parte de mim esperava que você desistisse. Eu ganhei meu lugar no time de quadribol da Sonserina por mérito, mas graças ao seu comentário, a escola inteira presumiu que meu pai havia comprado minha vaga. Hermione manteve o olhar firme, sem recuar. Draco continuou, sua voz carregada de emoção. Era fácil acreditar que os trouxas e sua prole eram os responsáveis pelos problemas do mundo. Eu me sentia assim por muito tempo. Entre Potter, com sua sorte inexplicável, e você, com sua determinação implacável, parecia que o mundo bruxo estava mudando de uma maneira que eu não entendia. Eu não sabia que você pensava tanto em mim, respondeu Hermione, mantendo a calma. Ela sentia a tensão no ar, mas não cedia ao desconforto. Draco deu um meio sorriso, quase como se estivesse se divertindo com a situação. Meu ódio por você sempre foi menor do que minha rivalidade com Potter. Você era um desafio, alguém que eu não conseguia ignorar, por mais que tentasse. E sim, suas notas eram irritantes, mas o que realmente me incomodava era sua lealdade a ele. Se Potter não fosse tão importante, talvez você também não fosse. Hermione sentiu um frio na espinha ao lembrar de suas suspeitas iniciais. Será que Draco a via apenas como uma peça no seu jogo contra Harry? Ela respirou fundo, mantendo-se firme. Draco inclinou-se levemente para frente, como se estivesse tentando decifrá-la. Você sempre foi mais do que eu esperava, Hermione. E isso, admito, é algo que eu nunca consegui ignorar. Seus corpos estavam próximos, e ela sentiu uma consciência renovada de quão maior ele era, do quanto ele poderia intimidá-la se quisesse. Era como tentar abrir um cofre lacrado, sem saber se havia algo além de raiva do outro lado. Mas não importava, porque era o que ela precisava fazer. Sua respiração ficou presa, e ela estremeceu levemente. Os olhos de Draco escureceram, e ele se inclinou para a frente, reduzindo ainda mais a distância entre eles. Seu coração batia forte, quase doía. É só uma atuação, ela disse a si mesma. Quando ele estava bêbado, ele não a machucou. Ele estava tentando assustá-la. Sua respiração estava quente em seu rosto, e sua voz era tão baixa que quase sussurrava. O timbre atravessou seus nervos. O Lorde das Trevas não se importa realmente com a pureza do sangue, ou com seus seguidores, ou mesmo com a magia. Vocês, nascidos trouxas, são comuns o suficiente para parecerem uma ameaça. Isso dá ao Lorde das Trevas uma desculpa para acumular poder e incentiva as criaturas das trevas a se unirem à sua causa. Ele trouxe a maior parte da Europa Oriental para uma aliança dessa forma. A Romênia foi a primeira, e o resto seguiu. Existem milhares de criaturas sombrias desesperadas para ver o Estatuto de Sigilo derrubado e a proibição das varinhas terminada. A maioria das famílias puro-sangue está descontente com a forma como os bruxos são forçados às sombras para o conforto dos trouxas. Há ressentimento suficiente, se não para recrutá-los para a causa, para encorajá-los a ignorar o que está acontecendo. Draco deu um leve sorriso, enquanto seu rosto se aproximava ainda mais. O Lorde das Trevas quer poder. Ele não se importa com quem ele esmaga para obtê-lo. Trouxas e nascidos trouxas. Ele fez uma pausa, e Hermione quase podia sentir o calor de sua respiração. Vocês foram fáceis. Hermione mal conseguia respirar. Seu corpo inteiro estava tenso, à beira de algo que parecia medo.
Seu coração batia rápido, e tudo ao seu redor parecia embaçado. Ela queria fugir. Sentia-se assustada e vulnerável. Ela entendia a anatomia e a fisiologia humanas, mas seu corpo reagia de maneiras que ela não conseguia explicar. Sua fisiologia não deveria ser confusa. Ela precisava de espaço para pensar. Mas, ao mesmo tempo, ela não queria ir embora. Nunca havia sentido nada parecido antes. Um toque físico poderia ser reconfortante. Ela sabia disso. Mas isso não era reconfortante. A presença de Draco tão próxima e intensa era aterrorizante e, de alguma forma, emocionante. Um meio para um fim, ela forçou-se a dizer, mantendo a voz firme. Somos apenas um meio para um fim. Draco inclinou a cabeça, estudando-a. Seus olhos estavam escuros e as cavidades de suas bochechas estavam levemente avermelhadas. Ele deslizou o polegar lentamente ao longo da curva de sua mandíbula, num gesto que era ao mesmo tempo calculado e íntimo. Ela lambeu os lábios, tentando manter a compostura. Matar-nos resolveu seus problemas, então? Ela perguntou, desafiando-o com o olhar. Sua mão parou. Ele a encarou por vários segundos, e então seus olhos brilharam com um sorriso frio. Bem, você certamente não é uma ameaça ao meu trabalho agora, não é? Quando ele disse isso, sua mão livre deslizou para segurar o braço dela, firme, mas sem violência. Seus olhos estavam fixos nos dela, frios e calculistas. Ele parecia estar testando-a, tentando ver até onde ela poderia ir. Hermione manteve o olhar firme, recusando-se a ceder. Eu não sou uma ameaça para você, Draco, mas você também não é para mim. Parecia que ele a eletrocutou. A sensação disparou em seus nervos. Ela engasgou. Ao fazer isso, tudo desabou sobre ela com uma sensação de frio horror. Hermione se afastou dele. As mãos de Draco imediatamente se retiraram dela, e ele observou com uma expressão indiferente enquanto ela se afastava até estar na outra extremidade da cama. Ela estava tremendo levemente. Ela ainda podia sentir o olhar dele, penetrante, como se a lembrasse de que ele tinha poder sobre ela. Não porque ele a quisesse, mas simplesmente porque ele podia. Porque o divertira fazer isso quando fez sua oferta. Porque ele tinha poder e ela era um peão. Agora ele tinha que vê-la tentar negociar com ele, na esperança de se tornar uma posse da qual ele, pelo menos, não estaria disposto a se separar. Ele não precisava rebaixá-la ainda mais. Ele poderia sentar e assistir ela fazer isso a si mesma. Suas maçãs do rosto pareciam vazias. Ela se sentiu como se estivesse passando mal. Suas mãos continuavam tremendo, não importa o quanto ela tentasse pará-las. Ela mordeu o lábio inferior e respirou fundo várias vezes. Quando ela parou de tremer visivelmente, ela se forçou a falar. Você tem alguma informação esta semana? Foi quase engraçado ter que fazer essa pergunta naquele momento. Embora esse sempre tenha sido o significado da pergunta. Ela tinha acabado de se acostumar com isso. De repente, doeu de novo, e o momento era quase divertido de uma forma nauseante. Ela não tinha certeza se o humor seria classificado como ironia ou humor negro. Ela apenas sabia que era algo amargo, algo doloroso de se pensar, mas, de alguma forma, também cruelmente engraçado. Draco sorriu e puxou um rolo de pergaminho. Ele havia enfatizado seu ponto de vista, como se ele a tivesse esfaqueado e depois quebrado o cabo para que ficasse. O fato de ele não ter reiterado o insulto mostrou que ele sabia. Sua mão tremia levemente quando ela aceitou o pergaminho e se levantou. Ela saiu sem dizer mais nada. Faltava pouco mais de uma semana para o Natal. Quando ela voltou para o Largo Grimmauld, ela foi e tomou uma poção calmante. Ela ficou em seu armário de suprimentos de poções, esperando que suas mãos parassem de tremer. Quando suas mãos estavam firmes novamente, ela olhou ao redor do quartinho melancolicamente. Ela endireitou uma pequena cesta cheia do que parecia ser uma bolsa de couro. Os presentes de Natal que ela planejou naquele ano foram bastante tristes. Ela fez kits de cura de emergência, novamente. Ela os fazia todos os anos, o básico, tudo junto e encolhido para ser facilmente transportado. Hermione não tinha dinheiro para comprar livros para as amigas que elas nunca iriam ler,
nem tempo para tricotar chapéus ou cachecóis para elas. Então, ela deu a eles poções e esperava que eles as usassem ao invés de aparatar de volta com ferimentos facilmente curáveis. As meninas, sim. Elas iriam pedir recargas. Neville, Fred, Dean Thomas e Michael Corner ocasionalmente também usavam seus kits. Mas Hermione não achava que Harry ou Ron alguma vez abriram o deles. Cada vez que ela lhes dava novos kits, eles timidamente devolviam os antigos intactos. Eles sempre ignoraram seus ferimentos ou aparataram de volta em pânico por causa deles. Nesse aspecto, Ginny tinha sido uma excelente parceira para Harry e Ron. Os dois meninos tendiam a voltar em melhores condições quando Ginny ia em missão com eles. Hermione engoliu em seco, puxou os frascos das prateleiras e começou a montar um kit adicional. Ela tinha um emprego. O que ela sentia sobre isso em um determinado dia não importava. Isso nunca importou. Na semana seguinte, quando Draco aparatou na cabana, ele e Hermione pararam e se encararam. "Eu tenho um presente de Natal para você", ela disse depois de um minuto. "Bem, não é realmente. Mas suponho que seja contextualmente." Ela puxou o pequeno estojo de couro e o estendeu para ele. É um kit de cura de emergência. Eu os dou a todos os meus amigos." Draco ergueu uma sobrancelha e suspirou levemente enquanto o arrancava das mãos dela, como se aceitar fosse um favor para ela. "Se você não vai a um curandeiro, você deve pelo menos carregar isso." Ela estava falando rápido, tentando dizer tudo antes que ele a interrompesse e jogasse de volta em seu rosto. "Se você me deixar ensinar alguns feitiços, você será capaz de curar a maioria dos ferimentos básicos sozinho." Ele abriu a caixa e examinou o conteúdo. "Você sabe que posso comprar a maioria deles." A boca de Hermione se contraiu. Ela não esperava que ele fosse grato. Ela se preparou para que ele nem mesmo aceitasse. "Então você pode facilmente reabastecer qualquer um que usar." Hermione se forçou a se aproximar e passar o dedo, apontando para os vários frascos. "Estão todos etiquetados. Essa é a poção para concussões. Qualquer tipo de golpe na cabeça, e você deve usar um diagnóstico para verificar. Essência de Murtlap para pequenas abrasões na pele ou pequenos hematomas. O creme para hematomas é para hematomas mais profundos e graves. A essência de Ditano é um trunfo para a maioria das lesões. A menos que seja um ferimento amaldiçoado, Ditano pode ajudar com os ferimentos externos mais graves, mordidas de lobisomem, splinting. A menos que seja nos olhos ou em uma lesão cerebral, nesse caso você precisará chamar um especialista. Nem pense em aparatar ou qualquer outro tipo de transporte de deslocamento se você machucar os olhos ou tiver algum tipo de ferida que perfure o crânio. A pressão causará danos irreversíveis. Este antiveneno irá neutralizar picadas ou picadas venenosas, a menos que seja uma besta do tipo classe XX ou superior. Draco bufou fracamente. Hermione continuou obstinadamente. "Calmante Draft. Poção de reposição de sangue. Isso aqui é para danos a órgãos internos, contusões renais e semelhantes. Vou te ensinar um diagnóstico para verificar coisas assim. E este aqui é um analgésico para a maldição da fervura ácida. Presumo que você conheça a contra-maldição. O analgésico irá neutralizá-lo completamente e diminuir a dor. Você ainda precisará ter todos os ossos removidos com cuidado e, em seguida, crescer novamente. Mas reduzirá os tempos de recuperação em vários dias e diminuirá a probabilidade de danos nos nervos. E uma barra de chocolate, para dementadores. Quando você retira os itens da caixa, eles assumem o tamanho adequado. Eu os encolhi para que o kit não ficasse muito grande para carregar." Hermione não mencionou que ela expandiu o kit de Draco muito além do básico que ela deu a todos os outros. No caso de seus amigos, ela poderia contar com eles para virem até ela se tivessem um ferimento. Não era uma suposição que ela pudesse fazer com Draco. Se ele não fosse mais confiar nos curandeiros, pelo menos ela poderia equipá-lo o suficiente para lidar com mais ferimentos sozinho. Draco fechou a caixa. Hermione o encarou seriamente. "Apenas mantenha com você. Deixe-me ensinar a você um diagnóstico, para que você possa dizer se está lidando com algo sério."
Eu sei como realizar um feitiço de diagnóstico, Granger. Sua expressão estava ligeiramente ofendida. Provavelmente não aquele que eu quero te ensinar. É um pouco incomum, mais obscuro, melhor para feridos de guerra. Os básicos são amuletos domésticos, para diagnosticar febres ou infecções e lesões do dia a dia. A maioria dos livros de medicina ensina um diagnóstico geral com a suposição de que o curador pode, então, estreitar seu foco progressivamente. Mas se você estiver usando um diagnóstico, provavelmente será depois de uma invasão ou duelo, para que você possa se concentrar na detecção de maldições e ferimentos físicos. Não há necessidade de procurar por varíola do dragão ou verificar se há alguma transfiguração parcial. Ela demonstrou o diagnóstico lançando-o sobre si mesma. Ver? O feitiço é simples. O que é complexo é ler, mas vamos nos limitar ao básico. As cores e localizações são indicativas. Não estou amaldiçoado ou ferido, então a leitura é um tanto entediante. A maneira como inclino minha varinha pode trazer várias áreas para uma leitura focada. Tudo é um azul celeste saudável. Se começar a ficar turquesa, isso indica um nível perigoso de perda de sangue ou queda na temperatura corporal. Se for azul royal, isso é febre. Ele lê da cabeça para baixo. Quanto mais brilhante for a cor, menor será a lesão. Se for preto, mesmo o menor vestígio de preto, é potencialmente um ferimento mortal. Vermelho indica uma lesão externa. Roxo é para lesões internas. Se houver roxo em sua cabeça, isso indica uma concussão. Em seu torso, isso significa que você deve tomar a poção para danos internos. Verde-limão indica um hexágono menor, mas viridian significa maldições. Comece a causar dano de feitiço ou chame seu curador. Amarelo é para veneno ou veneno. Ossos fraturados aparecerão em laranja claro, quebrados e deslocados em um tom mais de abóbora. Se for uma fratura, você deve curar sozinho. É um feitiço fácil, vou ensiná-lo. Malfoy foi relutantemente cooperativo e até parecia um pouco intrigado às vezes. Hermione determinadamente aplicou tanto treinamento quanto ela pensou que poderia se safar e fez com que ele demonstrasse que ele poderia fazer todos eles sozinho. Ele tinha jeito para isso. Ela tinha pensado que ele provavelmente faria. Um oclumente natural com um foco afiado entalhado nele. A precisão viria naturalmente para ele. Ela suspeitava que ele sabia um pouco sobre a teoria da cura. Ela quase perguntou por quê, mas sua cooperação parecia altamente condicional. Ela sufocou sua curiosidade e apenas continuou tagarelando dicas de cura. De qualquer forma, esses são os princípios básicos. Ela terminou por fim. Ele olhou no seu relógio. Você percebe que está falando há quase 2 horas seguidas. Hermione corou. Ainda é muito básico. Houve uma pausa, e Hermione percebeu que tinha se movido tão perto de Draco que seus ombros estavam roçando. Ela podia sentir o cheiro de musgo de carvalho que se agarrava à pele dele. Ela olhou para ele, e seus olhos se encontraram. Por um momento, tudo entre eles deixou de ser tão tenso e ressentido, como se a guerra tivesse desaparecido por um momento, e fosse apenas eles. Ela quase sorriu para ele. Porque ele podia ser gentil com ela quando queria, e ela estava tão cansada naquele dia. Ela tentou não pensar em como isso a tornava patética. Então Draco pressionou os lábios em uma linha reta, e ela viu sua mandíbula apertar. Os olhos dele brilharam, e ela os observou se aguçarem. Como o olhar de uma ave de rapina, eles começaram a se tornar cruéis. Ela recuou e baixou os olhos. Feliz Natal, Draco. Ele a olhou contemplativamente. Sua expressão era ilegível. Ela sentiu seu ritmo cardíaco aumentar. Ela nunca tinha certeza do que ele poderia fazer. Ela tentou não deixar seus dedos se mexerem. Ele rolou sua mandíbula. Hermione se sentiu fria e quase vazia por dentro enquanto se preparava. Eu tenho algo para você, ele disse, alcançando suas vestes. Ele puxou algo que estava enrolado em um oleado e estendeu para ela. Ela o aceitou e desenrolou o pano lentamente para revelar seu conteúdo. Dentro estava um conjunto de adagas lindas e mortais, embanhadas em delicados coldres de malha.
Eles devem ser pequenos o suficiente para manter um preso ao seu antebraço. Os coldres são de seda de acromântula mergulhada em sangue de manticora. Eles serão redimensionados para você e não restringirão seus movimentos de forma alguma. Você deve usar a outra adaga em sua panturrilha. Ele parecia visivelmente estranho enquanto transmitia a informação. Seus olhos estavam evitando Hermione, mas eles continuavam olhando para trás para assistir enquanto ela estudava as adagas. Essas são prata forjada por Goblin? Ela perguntou depois de um minuto. Sim. Eles estão mergulhados em veneno de mantícora, na verdade. Ela olhou para ele bruscamente. Isso significa... Morreu, tragicamente. O canto de sua boca se curvou ligeiramente. O tempo inclemente, eu suspeito. Preenchi toda a papelada e entreguei o cadáver para McNair ontem. Mas não antes de você colher um pouco de veneno, disse Hermione, puxando uma das adagas da bainha e olhando para a lâmina afiada, capaz de cortar quase tudo. A lâmina iria deslizar através de um feitiço de escudo, ou wards de proteção, como se eles não estivessem lá. Não muito, ou teria sido suspeito, mas o suficiente para um punhado de armas e um frasco extra para um dia chuvoso. Hermione começou a calcular mentalmente os números do presente de Draco. 2 facas de prata forjadas por goblins, pelo menos 100 galeões cada. Veneno de manticore, mais uma centena ali mesmo. Coldres de seda de acromântula, outros 100 galeões. O presente de Natal de Draco para ela valeu uma pequena fortuna. Ela nem tinha certeza se ele sabia disso ou não. Hermione era obsessiva com seu orçamento e recursos. Ela tinha que ser. Ela cortou cada canto e salvou cada gota de poção e quinute que pôde. Havia um canto de sua mente que tentava sem parar pensar em novas maneiras de economizar ou conceber recursos inexplorados. Isso a surpreendeu. A maneira casual com que Draco podia entregar a ela uma capa de escudo encantada ou um conjunto de facas que valiam coletivamente mais do que seu hospital anual e orçamento de poções para toda a resistência. Ela os venderia. Pelo menos um, possivelmente os 2. No mercado negro, ela provavelmente conseguiria um retorno decente, o suficiente para comprar mais veneno de acromântula ou Essence of Ditamno, ou para reabastecer alguns dos outros suprimentos hospitalares. Ou talvez fosse melhor entregá-los a Moody ou Kingsley. Eles fariam bom uso de facas como aquela. Ela pode ser capaz de usar as adagas para negociar um aumento permanente no orçamento. Obrigada, ela disse, recolocando a lâmina que ela estava segurando e deslizando tudo em sua bolsa. Só para constar, você não tem permissão para vendê-los ou dá-los a ninguém. As mãos de Hermione pararam e seus olhos se voltaram culposamente para o rosto de Draco. Seus olhos estavam fixos nos dela, e a prata neles brilhava. Está claro, Granger. Seu tom era gelo. Ela deu um aceno relutante. Eu espero que você os use toda vez que forragear. Eu irei procurá-los. Ela ficou tensa e engoliu em seco com irritação. Multar. Sua expressão suavizou ligeiramente. Bem, isso tem sido delicioso. Não consigo nem lembrar quantas vezes desejei poder passar a véspera de Natal recebendo lições sobre como ler um feitiço de diagnóstico. Ele sorriu sem sinceridade. Hermione não disse nada. Houve uma pausa e ele acrescentou. Conforme sua solicitação, aqui está um aviso. Vou começar a ensinar combate corpo a corpo a partir da próxima semana. Então ele enfiou a mão em suas vestes e tirou um rolo de pergaminho. Minha última parcela para Moody. Quando ela aceitou, ele sorriu para ela. Eu tenho que dizer, você acabou sendo muito caro, Granger. Ele desapareceu sem fazer barulho. No dia de Natal, Hermione tinha o turno da manhã no hospital. Angelina foi gravemente amaldiçoada durante uma invasão na Londres trouxa na noite anterior. Ela foi atingida no joelho com a maldição do ácido, e enquanto ela estava caída, um comensal da morte adicionou uma maldição destruidora de órgão interno. Fred conseguiu agarrá-la e trazê-la de volta para Hermione antes que Angelina morresse em seus braços. O trabalho de reparo final era muito complexo para Padma ou Poppy.
Hermione sentou-se na silenciosa enfermaria do hospital e lentamente reconstruiu o tecido e os tendões do joelho de Angelina. Tudo bem, eu preciso que você dobre e veja se o tecido se formou corretamente. Os ossos regravados para lesões como essa nem sempre funcionam corretamente. Angelina mordeu o lábio. Sua pele estava cinza de dor, mas ela moveu o joelho conforme solicitado. Ela engasgou levemente e parou. Dentro. Dói por dentro, como se estivesse moendo. Hermione lançou um diagnóstico e o estudou. Devido à urgência de salvar os órgãos de Angelina, a maldição do ácido foi esquecida por vários minutos antes de ser combatida. Ele havia destruído a maioria dos ossos do joelho de Angelina e deixado enormes bolsas de tecido perdido. Era difícil reparar quando havia tão pouco do tecido original a partir do qual construir. Hermione inicialmente temeu que teria que amputá-lo, mas havia apenas o suficiente intacto após o crescimento do osso para que pudesse ser curado. Eu vejo o problema. Eu vou atordoar você. Você não precisa estar acordado para esta parte. Angelina acenou com a cabeça e fechou os olhos. Demorou quase 4 horas antes de Hermione renervar Angelina. Tudo bem. Tente movê-lo novamente. Angelina levantou a perna e dobrou-a ligeiramente. Isso é melhor. Dói um pouco. Sua cor parecia muito mais saudável. Você vai precisar ficar longe dele por pelo menos 1 mês, mas eu acho que você vai conseguir andar sobre ele. Vai doer, principalmente em dias frios. Você pode mancar um pouco. Você sempre sentirá isso. Mas você ainda pode lutar se quiser. Eu não vou sair da luta, Angelina disse com firmeza. Hermione acenou com a cabeça sem surpresa e começou a massagear uma poção na nova pele de Angelina. Enquanto Hermione trabalhava, ela percebeu o olhar intenso de Angelina. Hermione olhou para cima e encontrou seu olhar. O quê? Angelina inclinou a cabeça, ainda estudando Hermione. Às vezes tento me lembrar de você antes da guerra e não consigo mais ver essa pessoa. A mandíbula de Hermione ficou tensa. Ela tentou restringir sua defesa das artes das trevas às reuniões da Ordem, mas sua posição se tornou conhecida na resistência mais ampla com o tempo. Membros do DA regularmente se encarregavam de evangelizar a Hermione sobre o poder do bem e do mal das artes das trevas. Ela poderia dizer, pela expressão no rosto de Angelina, que ela estava prestes a ser submetida a uma nova palestra. Ela forçou sua voz a ficar calma. Quem você pensava que eu era então? Eu não sei. Alto, para frente, positivo. Bastante abrasivo, para ser honesto. Quando você organizou o DA, você foi um pouco implacável, mas havia uma espécie de justiça honesta nisso. Agora, quando você não está no modo de curador, você parece implacável. Você fica tão quieto na maior parte do tempo, mas há essa raiva em torno de você que às vezes sinto. Como se a guerra o transformasse em outra pessoa. Eu sinto que você deixou. O canto da boca de Hermione se contraiu e ela sentiu seus olhos se estreitarem. A guerra é um cadinho. Você acha que algum de nós vai sair do outro lado da mesma forma que estávamos? Angelina olhou para o joelho e encolheu os ombros. Vou carregar cicatrizes por dentro e por fora, mas no fundo sempre serei a mesma pessoa. Angelina olhou de volta para Hermione. Mas eu não sei se você é o mesmo e eu simplesmente nunca vi isso. Ou se você realmente mudou tanto. Eu sinto que você se soltou. As mãos de Hermione pararam e ela se recostou. Solte. Angelina se mexeu e parecia desconfortável. Acho que estou preocupada com você. Fred disse quando estava visitando George aqui que parecia que algo aconteceu com você. Como os últimos pedaços do velho, você simplesmente desapareceu um dia. E tenho observado você ultimamente. Tudo o que vejo é isso. Nem sei o que é. Às vezes acho que é raiva. Outras vezes, acho que é desespero. Mas é como se você estivesse perdido nisso. A boca de Hermione estava seca e ela engoliu em seco repetidamente, ganhando tempo recolocando os frascos. Ela agarrou o copo com tanta força que suas mãos tremeram levemente. Esta guerra me devorou, Angelina. Ela finalmente disse lentamente. Antes que ela pudesse dizer qualquer outra coisa,
Hermione se viu abruptamente empurrada para a frente com a boca cheia de cabelo, enquanto Angelina a puxava para um abraço apertado. Oh, Hermione, não se deixe começar a pensar assim. Você tem que ser capaz de visualizar a vitória. Sinta. Lute por isso. Veja-se do outro lado da guerra. Se você abandonar essa esperança, você terminará em algum lugar escuro. A luz sempre vence as trevas. Mas você tem que acreditar. Hermione sentiu algo endurecer dentro dela. Ela se afastou de Angelina, balançando a cabeça, sua boca curvando. Isso não é suficiente para vencer uma guerra. Não vou apostar esta guerra na minha capacidade ou na capacidade de qualquer outra pessoa de acreditar na vitória. Você ainda quer que usemos as artes das trevas, não é? Angelina olhou para Hermione com a expressão de um pai desapontado. Hermione lutou para não revirar os olhos enquanto assentia. Os ombros de Angelina caíram ligeiramente. Se nos perdermos para ganhar, será mesmo a vitória? Se nos envenenarmos para obtê-lo e nos tornarmos os monstros contra os quais estamos lutando? Hermione apertou a mandíbula, enquanto lutava contra a vontade de sacudir Angelina. O que exatamente você acha que vai acontecer se perdermos? Nós vamos morrer. Angelina encolheu os ombros levemente. Hermione de repente entendeu por que Draco odiava Grifinórios tão intensamente. Ela não conseguia parar de zombar. Você realmente acha que vamos simplesmente morrer? Angelina, eles não vão fechar Sussex quando ganharem a guerra. Somos gado. Você não viu os prisioneiros que eles trouxeram da última divisão de maldição? Eles estavam... A voz de Hermione tremeu. Eles estavam se dissolvendo, apodrecendo, esfolados e ainda vivos. Havia coisas rastejando dentro deles. Sua voz se interrompeu. Os que ainda podiam falar me imploraram para matá-los. Hermione sibilou entre os dentes. A sensação sufocante de frustração aumentou quando ela foi forçada a enfrentar mais uma vez o otimismo perpétuo dos lutadores da resistência. O estresse e o desespero dentro dela pareciam tóxicos, como ácido corroendo-a lentamente a nível celular. Se perdermos, eles vão nos cercar e usar os lutadores da resistência como ratos de laboratório ou o que mais quiserem até que nos acabem. Depois que explodimos a última divisão de maldições, eles fizeram uma maior. A guerra não deve terminar com a resistência. Os comensais da morte devem conquistar a Europa trouxa em seguida. Essa é a visão. O acordo. Todos os seres das trevas se aliaram a Tom porque ele prometeu isso a eles. Não sei se ele é louco o suficiente para pensar que pode fazer isso, mas isso é o que ele afirma. E ele provavelmente vai pelo menos fingir que sim. Hermione sentiu que ia começar a hiperventilar só de pensar nisso. Seu peito estava gaguejando e sacudindo, e ela continuava respirando de forma curta e rápida. Mas Hermione... Angelina colocou a mão sobre a de Hermione. Estamos vencendo. Hermione congelou e piscou lentamente enquanto olhava para Angelina em descrença. Ela quase riu, mas percebeu com horror que Angelina estava falando sério. Nós somos o quê? Ganhando. A mandíbula de Angelina se projetou e sua expressão ficou defensiva. Estamos. Pense em todas as batidas nas prisões. Tiramos centenas de pessoas desde a primavera. Nós resistimos com sucesso a centenas de ataques este ano. Ficar fiel à luz está valendo a pena. A guerra está nos favorecendo agora. Logo o mundo mágico começará a perceber isso. É assim que a esperança funciona. É preciso uma faísca. Hermione se sentiu como se tivesse sido atingida com força na cabeça, como se ela tivesse uma leve concussão e isso explicasse o mundo surreal em que ela se encontrou abruptamente. Ela olhou sem palavras para Angelina, que deu a Hermione um sorriso encorajador. Você não está lá, então provavelmente não o vê. Sei que as coisas ficaram escuras por um tempo, mas sempre fica mais escuro antes do amanhecer, e tenho certeza de que estamos amanhecendo agora. Hermione engoliu em seco enquanto lutava contra a tentação de gritar. Ela podia ouvir o sangue latejando em seus ouvidos e uma enxaqueca se manifestando rapidamente. Eles não estavam ganhando. Eles estavam sobrevivendo.
A resistência estava equilibrada em um fio de faca mantido no lugar por Draco. Usando inteligência, Gabrielle Delacour usou seu corpo para arrancar os comensais da morte. Eles estavam usando para manter a resistência, enquanto a Ordem lutava em vão para encontrar Horcruxes, que poderiam estar em qualquer lugar da Europa. Eles não estavam ganhando. Eles não estavam nem perto de vencer. Angelina estava olhando para ela com esperança. Sim, Hermione se ouviu dizer. Eu suponho que você esteja certo. Eu não estou lá fora, então não vejo isso. Eu não percebi que estamos vencendo. Angelina acenou com a cabeça e abraçou Hermione novamente. O problema é que você está muito isolado. Pomfrey vai e passa seu tempo com os professores de Hogwarts, e Padma tem Parvati para mantê-la informada. Mas você dificilmente sai desta casa, exceto para pegar ingredientes de poções. Eu sei que Harry e Ron não estão muito por perto, mas você tem outros amigos. Você precisa de amigos. Quando tudo parece perdido, isso é o que vai sustentá-lo e ajudá-lo a resistir. O resto de nós falamos sobre isso. Eu sei que você é muito inteligente, Hermione. Mas quando são coisas como o bem e o mal, você não pode esperar obter a resposta de um livro. É algo que você precisa sentir. Como voar. Bem, acho que é um péssimo exemplo para usar com você. Mas você tem que ser capaz de acreditar que vai pegar você. É tudo parte da jornada. Atingir o fundo para que você possa saltar. O bem exige sacrifício. Espero, assim que a guerra acabar, você será capaz de ver isso. É assim que a luz e as trevas funcionam. Claro. Hermione disse estupidamente, evitando os olhos de Angelina. Acho que estou muito perdido em meu próprio mundo. Está tudo bem. Você não precisa se sentir mal por isso. Isso pode acontecer a qualquer um. Eu estava em um lugar muito escuro depois que George e Kate se machucaram. É um lugar fácil de ir durante uma guerra. Mas então Harry deu a todos no DA uma palestra estimulante. Ele falou sobre como Dumbledore derrotou Grindelwald. E ele falou sobre a Ordem durante a Primeira Guerra Bruxa, como as coisas estavam ruins. Todos achavam que Tom ia ganhar então. O Ministério estava usando as imperdoáveis, mas a Ordem resistiu. Houve morte e traição, mas o amor e a luz sempre brilham mais intensamente nesses momentos. É por isso que eles sempre ganham. Nós apenas temos que confiar neles. Logo depois que Harry disse tudo isso, acho que foi naquele mesmo mês, tivemos nosso primeiro ataque à prisão bem-sucedido. Hermione se levantou bruscamente. Ela se sentia como se não pudesse respirar. Ela precisava de ar, frio. Ela precisava de uma poção calmante. Eu preciso de algo do meu armário de suprimentos. Volto em alguns minutos. Hermione fez seu caminho atordoada em direção ao seu armário de suprimentos. Ela cambaleou pelo corredor e empurrou a porta fechada atrás dela, enquanto desabotoava um frasco e bebia uma dose de Calming Draft. Quando a poção fez efeito, Hermione soltou um suspiro agudo e começou a chorar. Ela ficou ali chorando por vários minutos antes de se inclinar sobre a bancada. Ela enterrou o rosto nos braços e tentou aceitar a conversa que acabara de ter. Ela não tinha percebido, nem mesmo tinha ocorrido a ela como a mudança na guerra afetaria a resistência. Claro, para eles nada mudou. Todos eles pensaram que, ao se apegar às suas convicções sobre o bem e o mal, a guerra simplesmente havia mudado por causa da inevitabilidade inerente. Eles não tinham ideia de que comensais da morte estavam sendo torturados para obter informações, ou que Hermione havia se vendido a Draco para ganhar a maior parte disso. Hermione involuntariamente provou seus mitos, e no processo se transformou em Cassandra, dando avisos não ouvidos nos portões de Troia. Hermione deu um soluço ofegante e tentou respirar lentamente pelo nariz enquanto lutava para pensar. Ela tinha que seguir em frente com Draco. Padma era aceitável para fazer poções e curar. Kingsley olhou todas as anotações de Hermione e de alguma forma recrutou um curandeiro reserva. Ela se perguntou há quanto tempo ele estava segurando aquela peça. Ela compilou todas as suas notas sobre as contramaldições que ela desenvolveu ao longo dos anos e instruções explicando as técnicas de análise de maldições.
Moody parecia estar ficando um tanto frustrada com a falta de progresso que ela relatava semana após semana. Houve uma mudança no comportamento dele e de Kingsley quando ela relatou a ele sobre Draco. Um ceticismo recém-descoberto, como se ela estivesse ficando aquém das expectativas. Agora ela entendeu. Eles precisavam de Draco sob controle. As informações de Draco ainda eram excelentes, mas ele havia estabelecido os termos desde o início. Era um equilíbrio de poder em que não estavam dispostos a confiar e ansiosos por mudar. Eles o queriam com uma coleira. Hermione estava protelando.